Amigas e amigos, o Hegel dizia que só os inteiramente ignorantes raciocinam de forma abstrata. O Hegel foi o formulador daquele método de pensamento dialético, aquela história do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, uma formulação depois desenvolvida por outros filósofos, especialmente por Karl Marx e Friedrich Engels, que é um método fundamental para a gente compreender a atual conjuntura econômica, social e política brasileira. Criou-se aí uma abstração oportunista, completamente divorciada da realidade, né? Uma abstração que funciona como uma barreira para impedir o povo de ter uma compreensão efetiva, concreta, do que é concreto, do que é real. Nessa abstração criada pela mídia, essencialmente pela mídia, né? Principalmente pelo Grupo Globo, que é o carro-chefe, o principal operador político desse processo do golpe. Tem a capa, a matéria de capa da revista Época deste final de semana, que é absolutamente ilustrativa a esse respeito. Eu estou aqui com a revista, vou ler alguns trechos aqui para a gente ver exatamente do que se trata. Ou seja, o Lula não precisa ser mais julgado, não precisa se defender. Na época já tem tudo aqui, tudo na mão, né, já deu a sentença. Tem aqui um puxadinho da matéria que é um verdadeiro absurdo. É uma coisa que só pode causar indignação profunda. Que diz aqui que o juiz Sérgio Moro será firme com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no interrogatório agora do dia 10 da próxima quarta-feira. Aí diz aqui que Moro não pretende dar espaço para que Lula faça discurso, tergiverse ou distraia os presentes ao depoimento com brincadeiras. O Lula vai fazer brincadeiras lá, na segunda época. Ele, Moro, quer respostas para as acusações do processo. Aí diz, vai seguindo, diz que o Moro está atento com a possível estratégia de Lula, né, de fazer provocações a fim de desestabilizá-lo. O Lula pode desestabilizar. Só isso aqui já mostra a mediocridade do Moro. Está com medo? O Moro está com medo? É a época que diz. Né, e nós não podemos deixar de considerar que o Grupo Globo é porta-voz. A revista Época, ressalte-se isso, a revista Época é do Grupo Globo. Então, se o Grupo Globo está dizendo que o Moro está com medo do Lula desestabilizá-lo, a gente deve levar isso a sério. O que o Lula poderia fazer de provocações, entre aspas, para desestabilizar o Moro? Aí diz aqui, quem sabe, diz a Época, quem sabe ser preso, Lula ser preso, não pelas acusações, mas pelas provocações. O Lula poderia pegar aí o rabo de palha do Moro, Banestado, Tucanos de Maringá e etc. O medo, de fato, é essa questão da APAI? Sim, essa questão é recente, está aí, né, está no quente, podemos dizer assim, como se diz no jornalismo, né, coisa quente, coisa agora que apareceu recentemente, foi difundida, pelo menos agora recentemente, e o Moro participou disso sim, né, aquela história da teoria do domínio do fato, vale para os outros, não vale para ele? Ele não sabia que a sua esposa, a advogada Rosângela Moro, que pertence ao quadro jurídico da Federação das APAIs, poderia estar envolvida nessa história toda, aquela história da mulher do César. Não basta que a mulher do Sérgio Moro seja e pareça honesta, ele também tem que ser honesto e parecer honesto. Ele fez palestra lá em Maringá, eu falei aqui agora recentemente, lá com renda revertida para a PAI de Maringá, dia 17 de março agora. Está aqui num dos vídeos recentes que eu fiz. O Moro não sabia disso? E a teoria? A história, né, do domínio de fato? E qual é o grau de envolvimento da APAI de Maringá com toda essa confusão, com todas essas denúncias envolvendo o desvio de 450 milhões de reais, dinheiro destinado pelo então secretário da Educação do Paraná, o tucano Flávio Arnes? Quer dizer, vale para um, não vale para o outro? Seria isso a causa da possível desestabilização, que o Moro poderia prender o Lula por isso? Fica aí o alerta, vamos ficar atento ao depoimento do Lula. Se o Lula não puder falar, falemos nós. Nós podemos falar, nós temos liberdade de expressão, ainda temos. Podemos dizer aqui, Moro, e a questão lá do domínio de fato não vai ser aplicado lá para o senhor doutor? Senhor doutor juiz lá de Maringá, o senhor foi fazer palestra lá? Está tudo documentado aí, tem vídeos na internet, publiquei aqui a matéria da Associação Comercial e Industrial de Maringá. Cadê o jornalismo investigativo? Alguém que poderia ir lá e falar qual é o grau de envolvimento da APAI de Maringá com esse escândalo envolvendo a Federação das APAIs com a esposa do juiz Sérgio Moro, a advogada Rosângela Moro? A participação de gente lá da Operação Lava Jato, naquela escola, tem história, eu publiquei aqui a matéria do Nassif que ele explica bem isso. Gente da Operação Lava Jato, é isso mesmo, gente da Operação Lava Jato participando desta maracutaia. E o Sérgio Moro não sabia de nada disso? De novo, a teoria do domínio de fato só vale para os outros, não vale para ele?
Mas enfim, retomando aqui a questão da época, a época faz a matéria com ironias, com essa história que o Lula falou agora recentemente, de que está na hora de pôr as provas no papel, que era 1 centavo, que vocês comprovem 1 centavo na minha conta, que se eu tenho conta aqui, tenho conta ali. A época diz que tem. Diz aqui a matéria da época, vamos ver. A época diz aqui, se não conseguir desviar a atenção, o Lula, né, saindo pela tangente, terá imensa dificuldade para lidar com as provas. Ele diz que tem provas, a revista Época. Sim, com elas, com as provas, diz aqui a matéria. Nesses processos, em algumas investigações ainda iniciais, todos robustecidos pela recente delação da Odebrecht. Olha a delação da Odebrecht. As provas são as delações da Odebrecht. Existem por baixo cerca de 3.000 evidências contra Lula. Cadê essas evidências? Até agora não apresentaram nenhuma. Vão apresentar agora? Milagre! Caiu do céu as evidências. Quem acredita nisso? Elas foram analisadas por Época. A Época teve acesso às 3.000 evidências, diz a Época, mas não mostra aqui nenhuma xerox. Eles mostram aqui. Algumas provas são fracas, palavrórias, a Época fazendo ironias. Palavrórios, diria Lula. O resto não é palavrório. Mas a vasta maioria corrobora ou comprova os crimes imputados ao petista pelos procuradores. Dito de outro modo, existe prova em cima do papel. Se tem, cadê então não tem papel. Eles puseram a prova em cima do papel, como não tem papel, as provas possivelmente caíram no chão, né, porque aqui não tem sequer uma xerox, conforme eu disse. E a matéria segue por aí, dizendo que tem novas delações, fala do Palocci, fala do Léo Pinheiro. Tem um detalhe importante que a gente precisa atentar, que os delatores que vão lá agora, eles vão completamente destruídos, é isso que eu falei. A câmera na cara do indivíduo, eles derrotados, presos, executivos aí que têm já uma certa idade, tem uma carreira, completamente rendidos, pelas torturas psicológicas dessas prisões preventivas. Aí eles vão lá, falam o que bem entendem, do jeito que querem, do jeito que fazem acusações de todo tipo, não tem compromisso nenhum com provas, com provar nada, porque é isso, precisam sair, mesmo os que têm fibras, que têm convicção política, convicção ideológica. O caso do José Dirceu, no depoimento que ele fez, a gente vê que ele está abatido. A tortura abate qualquer um. As torturas, historicamente, elas têm sido utilizadas para isso, para abater o moral da pessoa. A pessoa chega destruída e confessa qualquer coisa que os torturadores querem que essas pessoas confessem. E o que está acontecendo é exatamente isso. Mudou o tom. Eles chegavam lá dizendo, eu tenho isso, acho isso, quero falar isso, quero falar aquilo outro, quero comprovar isso, quero comprovar outro. E vai mudando, vai mudando. Claramente eles passaram por um processo de aperto. Vocês têm que falar isso. Se vocês não falarem isso, vocês vão ficar aí apodrecendo na cadeia. Aí muda o discurso. O Marcelo Odebrecht mesmo fez um discurso quando ele chegou, agora ele está fazendo outro completamente diferente. O depoimento agora do Renato Duque é isso aí. Aí alguns, não sei se por ingenuidade, ou se por outros motivos, eu quero colaborar mais, quero mais. O que vocês querem mais saber? Eu tenho aqui tudo, eu mostro aqui tudo para vocês. Aí a turma fala, não, pera aí. O Léo Pinheiro é um exemplo clássico disso. Eu quero mostrar, eu quero falar, não sei o que, tal. O João Santana também, o Eike Batista. Quero mostrar, calma, não é assim. Vai devagar aí com o negócio. Precisa passar aqui por um enquadramento, por um refinamento. Nós queremos isso. Você vai falar ou não vai falar? Aí o cara chega, não, fala. O que você quer que eu fale? Pode perguntar aí que eu falo tudo. Aí falam, vão jogando tudo. Essas são as provas aqui da revista Época. Esse é o lixo do golpe. Quando eu falo aqui do que se trata esse golpe, dessa imoralidade, dessa imundície que é esse golpe, é isso aqui. Essa matéria da Época. Não vale a pena dar audiência para o Grupo Globo nenhum, esses lixos aí, mas é importante, por isso que eu recomendo quem puder ler a matéria que leia, para comprovar o que eu estou falando aqui. Não estou falando abstração no dizer do Hegel, estou falando em cima de coisas concretas, do concreto para o abstrato, buscando a verdade nos fatos e não nessa politicagem aí que eles fazem. E termino aqui reforçando essa pergunta: o Sérgio Moro está com medo de quê? De ser desestabilizado pelo Lula? Olha a diferença, a estatura moral, intelectual, a estatura ética de um e de outro. A diferença é muito grande, é isso aqui, em termos proporcionais. O Lula está aqui, o Sérgio Moro está aqui no rodapé. No rodapé, aqui pegando o vídeo aqui, O Lula está lá no teto, o Sérgio Moro está aqui no rodapé. Ou seja, não tem nenhuma condição para enfrentar o ex-presidente Lula. Essa aqui é a realidade concreta.
Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.